capítulo 3º do livro de Tobias mostra em paralelo a tristeza de Tobit e de Sara. O capítulo 10 volta a usar esse paralelo. Agora ele mostra, ao mesmo tempo, em dois lugares diferentes, duas situações de preocupação e de saudade. Tobit e sua esposa Ana, que sentem a falta do filho, estão preocupados com o filho Tobias, que não retorna, já deveria ter chegado de volta e não retorna. Pai e mãe têm reações diferentes, mas ambos estão preocupados. E é até um pouco interessante como isso é mostrado. Quando se fala de Ana, o livro diz que ela se queixa: meu filho morreu. Mas logo em seguida diz que diariamente ela observava o caminho por onde o filho tinha partido, na espera da volta dele. Ou seja, mesmo com o temor de que ele tenha morrido, ela mantém a esperança do retorno. Como o pai também, que mesmo preocupado, tinha procurado consolar a esposa sobre a segurança do filho. E, paralelo com isso, Tobias, que agora está casado e está na casa dos sogros, informa o sogro que deseja retornar para sua terra. O sogro pede que ele fique e diz: olha, para o seu pai tranquilizar, mandarei mensageiros até o pai Tobit para dar notícias. E Tobias diz: de modo algum, deixa-me partir. Ou seja, Tobias, que também preocupado e com saudade dos pais, reconhece: mandar notícias do filho não é o mesmo que ter o filho por perto. E por isso ele fala de partir. O livro, então, na sequência, vai falar dos preparativos da partida de Tobias e de Sara. Vão se destacar bênçãos. O pai de Sara, a mãe de Sara abençoam o genro e a filha. E Tobias também faz uma oração de agradecimento, de bênção a Deus, reconhecendo que Deus permitiu que as coisas caminhassem bem. Então, essa insistência na bênção, bênção na família, a bênção como reconhecimento da bondade de Deus, ela é muito forte no capítulo 10, chega a ocupar uma parte bem expressiva do capítulo 10. Mas tem um ponto particular neste capítulo. Quando o pai abençoa Sara, diz para ela: ser respeitosa para com teus sogros, pois eles são doravante os teus pais. E quando a sogra se despede de Tobias, diz para ele: de agora em diante eu sou tua mãe. A união que pelo casamento une não só aquelas duas pessoas, mas também suas famílias. Isso é algo muito interessante, muito importante, fundamental, inclusive, na preparação para o casamento. Porque mesmo que o sogro e a sogra, mesmo que os pais do outro não estejam fisicamente perto, mesmo que não morem na mesma cidade, morem até distantes, mesmo que sejam até falecidos, o fato é que o outro, o noivo, a noiva, traz para a união a sua história, que carrega então a história daquela sua família. Por isso, essa união de duas pessoas, que une também as duas famílias, e isso precisa ser considerado. É muito preocupante, por exemplo, quando dois jovens namoram e pensam em casamento sem conhecerem a família do outro, às vezes até sem nunca ter encontrado, e às vezes sem ter conversado sobre aquela família, o ambiente, os valores daquela família. É muito complicado começar um casamento sem conhecer a origem do outro, a família do outro. Isso nos leva, claro, à lembrança lá do finzinho do capítulo 2º do livro do Gênesis, onde se diz: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Essa união dos dois que traz a união do que os dois são, da formação dos dois, inclusive da sua vida familiar anterior. E isso nos remete também aos mandamentos, capítulo 20 do livro do Êxodo e capítulo 5 do livro do Deuteronômio. Um dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias e te suceda bem. É interessante isso, quando vem o mandamento honra teu pai e tua mãe, não se diz honra se forem bons, se te apoiarem, se isso. Não, porque são pais. E agora no livro de Tobias nós encontramos a mesma coisa. Acolhe os pais do outro como seus pais, independente de serem bons ou não, de serem agradáveis ou não, de lhes serem simpáticos ou não, mas porque são os pais do seu esposo, são os pais da sua esposa.